Seja bem-vindo a mais uma aula na qual trataremos, na aula de hoje, do modelo do motor de corrente contínua. Tem bastante coisa, então vou lhe apresentar logo os 4 pontos da aula de hoje. O primeiro ponto, circuito da armadura. Vou lhe apresentar o modelo de circuito da armadura. Vou lhe apresentar também as equações de tensão e de torque do motor de corrente contínua. Vou lhe apresentar também a equação de potência eletromagnética. Por fim, eu vou lhe apresentar a potência de eixo, que é a potência útil para a carga mecânica que está acoplada ao eixo. Peço que só veja essa aula após ver a aula no qual eu tratei de princípio de funcionamento, princípio de operação do motor de corrente contínua, senão você não entenderá. Vamos lá. O circuito da armadura. Os condutores que giram no rotor, que estão obviamente solidários ao rotor, postos nas ranhuras, eles estão girando e, obviamente, estão sendo concatenados pelo campo magnético criado pelo estator. O circuito do rotor a gente chama de armadura e o circuito do estator a gente chama de circuito de campo. No final das contas, a tensão vai ser induzida no enrolamento do rotor, que a gente chama de enrolamento de armadura também. O condutor possui uma resistência, o condutor do rotor, da armadura, possui uma resistência que é intrínseca a qualquer condutor, e também o motor vai ser alimentado por uma fonte de corrente contínua. A gente bem sabe, portanto, que pode fazer a representação desses itens com elementos que já são conhecidos da nossa carreira como estudante de eletricista e futuramente engenheiros eletricistas. Engenheiros ou engenheiras eletricistas. Aqui eu tenho a representação de uma fonte de tensão que está alimentando e fornecendo potência elétrica a esse motor. Aqui eu tenho a representação da resistência da armadura. Aqui eu tenho a representação da corrente de armadura. Aqui eu tenho a representação da tensão induzida na armadura. Apesar de acontecer na armadura, é muito comum que a gente use a letra F para representar. Por que motivo? F representa field. Field é campo em inglês. No final das contas, a tensão induzida no enrolamento de armadura é criada pelo enrolamento de campo, que, obviamente, enrolamento de campo não, pelo campo magnético do enrolamento de campo. Então, no final das contas, se coloca o F para deixar bem claro que é a tensão induzida na armadura criada pela existência do campo magnético do campo, do enrolamento de campo, do enrolamento de estator. Obviamente, com essa máquina é um motor, portanto, ele gira. Então, aqui é representado um eixo que gira com velocidade n. N é a forma como a gente representa a velocidade dos motores em rotação por minuto. E aqui uma carga acoplada. Que carga é essa? Pode ser uma bomba, pode ser um compressor, pode ser a roda de um automóvel elétrico, enfim, uma carga mecânica acoplada. Com esse circuito, a gente pode fazer uso da lei de Kirchhoff das tensões e a gente pode descobrir a relação entre essas variáveis, entre essas grandezas. VA vai ser igual a RA e A mais EF. Basta aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, essa equação está aqui escrita. Anote ela porque ela é muito importante, mas anote mais ainda esse desenho do circuito, do modelo de circuito. Equações de tensão e torque. O destaque aqui é para a tensão, porque no momento nós vamos tratar da tensão. A tensão induzida de um condutor que se move no meio com campo magnético a 90 graus, lembre-se que está a 90 graus porque a gente tratou do motor de corrente contínua com a superfície polar encurvada, para garantir que o campo magnético incida no enrolamento do rotor a 90 graus. Ela vai ser dada pela equação LBV. L é o comprimento do trecho do condutor que está interagindo com o campo magnético. Lembre-se que você tem uma espira. Se você tem uma espira, ela vem e volta. O campo magnético está vindo para cá. Então, esse trecho que sobe e esse trecho que desce são os trechos que vão ter tensão induzida. Esse trecho que sobe tem comprimento L e esse trecho aqui que eu coloquei descendo, na verdade, descendo é na minha forma de representar. Nesses dois trechos aqui tem comprimento L. Aqui tem L, aqui tem L. Então, a tensão induzida depende do comprimento desses trechos, depende do campo magnético, ou melhor, da densidade de fluxo magnético criado pelo enrolamento de campo e também depende da velocidade com o qual esse rotor está girando, esse trecho L de condutor está girando. Aqui velocidade é a velocidade linear, metro por segundo. Só que a gente sabe que a gente tem uma espira, se tem uma espira tem um trecho L mais L, tem 2L. Se tem várias espiras, então a gente vai ter mais desses trechos. Afinal de contas, a espira vai ter um monte de trechos L somando essas tensões induzidas. Se a gente considerar Y trechos,
vale a pena colocar essa equação como sendo EF vai ser igual a Y vezes L vezes B vezes V. Vamos adiante. Esse B aqui, esse campo magnético, essa densidade de fluxo magnética criada pelo enrolamento de campo, ele pode ser trocado por outra variável. Afinal de contas, o fluxo, coloquei o F aqui já para deixar bem claro que esse F é de field é do campo, enrolamento de campo com enrolamento de estator. Então, o fluxo magnético criado pelo campo vai ser a densidade de fluxo desse campo magnético vezes a área da superfície do polo do estator. No final das contas, a gente pode fazer essa substituição de variáveis aqui em cima. Então, B vai ser fluxo sobre área. Fazendo essa substituição, você encontra essa equação. Vá fazendo por sua conta aí aos pouquinhos também, que vai ficando ainda mais fácil, ainda mais didático. Aí vem um outro porém. A velocidade linear é igual à velocidade angular do condutor que está girando vezes o raio do rotor. Então, no final das contas, eu posso substituir a velocidade linear pela velocidade angular, e isso é mais interessante porque nossa máquina é rotativa. Então, é melhor tratar das variáveis utilizando velocidade angular. Se eu fizer essa substituição aqui dentro, eu encontro essa equação. Note que todos esses parâmetros aqui dependem da construção da máquina. Quantidade de trechos, comprimento do trecho, raio, área, tudo isso aí depende de aspectos construtivos. Então, são aspectos que não mudam com a operação da máquina, já que são físicos. Então, posso chamar tudo isso de uma outra grandeza, de um outro parâmetro. Eu vou chamar de Ka. Eu quero deixar bem claro que minha máquina aqui, meu motor, é um motor elementar. Então, quando você for estudar pelos livros, vai estudar esse Ka e vai ver que tem quantidade de polos, quantidade de trechos em série, quantidade de trechos em paralelo, bobinas em paralelo. Note, a minha máquina é elementar. Se você pegar a máquina que você estudar nos livros e fizer a simplificação para encontrar a minha máquina elementar, que tem apenas uma bobina, com várias, obviamente, espiras, então o Ka vai dar igual, e eu escolhi o caminho mais fácil para te explicar de forma mais aproximada e mais simples. Então, essa equação aqui se torna essa. Essa equação EF merece ser anotada por você também, e você deve anotar que Ka depende de parâmetros construtivos, Φf é o fluxo criado pelo enrolamento de campo, ômega Rm, R de rotor, M de mecânica, portanto, é a velocidade mecânica de giro do rotor em radiano por segundo, e EF é a tensão induzida na armadura devido à existência do fluxo de campo. Note que tem que existir o fluxo de campo e tem que existir também a velocidade. Eu quero deixar bem claro que é mais comum que a gente tenha a velocidade dada nos motores em rotações por minuto. N. Então, para fazer a conversão de radiano por segundo para rotação por minuto, ou de rotações por minuto para radiano por segundo, a gente usa o π sobre 30 ou 30 sobre π. Então, se a velocidade for dada em RPM, rotações por minuto, você deve transformar para radiano por segundo para usar nessa equação, multiplicando a velocidade em RPM por π sobre 30. O inverso, basta você multiplicar por 30 sobre π para transformar de radiano por segundo para rotações por minuto. Vamos tratar agora da equação de torque. A equação de torque segue análise similar. A força eletromagnética criada num condutor que se move no meio com campo magnético a 90 graus, mesmo cenário de antes, é dada por força eletromagnética, é o comprimento do trecho do fio, vezes a densidade de fluxo magnético criada por esse campo, vezes a corrente da armadura, a corrente que circula em cada um desses trechos do fio. Então, no final das contas, a gente tem aqui uma equação que se assemelha até com a equação de tensão, mas vamos fazer o uso dela e você vai ver o quanto é similar ao desenvolvimento anterior. Por isso, inclusive, vou andar um pouco mais rápido do que já estou. São vários trechos, y trechos, por exemplo. Então, no final das contas, a força não é esse valor. A força real numa máquina com vários trechos vai ser força igual a y vezes L vezes B vezes a corrente que circula nessa bobina. Fluxo magnético tem a mesma relação que destacamos anteriormente. Pego esse B e substituo aqui em cima. Esse B vale Φf sobre A.
coloco esse valor em cima e encontro essa equação. Mas no final das contas, como o movimento que a gente vai tratar é um movimento rotativo, é muito melhor tratar de torque eletromagnético do que de força eletromagnética. Se a gente pegar a força, a componente tangencial da força, que é a que cria de fato o movimento, e multiplicar pelo raio, aí a gente encontra o torque eletromagnético. Então, torque eletromagnético é força vezes raio. A força aqui é a força tangencial. No final das contas, se eu substituo força aqui em cima e força é igual a torque eletromagnético sobre raio, e substitui na equação acima, você encontra essa expressão. Essa expressão aqui tem esses parâmetros idênticos ao de antes, e a gente chamou de quê? De Ka. Vamos fazer o mesmo aqui. Então, ao dizer que esse conjunto aqui de parâmetros é igual a Ka, a gente passa a ter o torque eletromagnético igual a Ka vezes Φf vezes Ia. O que se alterou? Antes a gente tinha aqui Ef, e a última variável era ômega-Rm. E agora, no torque, a gente tem essa equação, cuja diferença é basicamente a substituição do ômega-Rm pelo Ia. Então, é muito fácil a gente mentalizar, internalizar, memorizar. Anote essa equação também, porque ela é muito importante. Potência eletromagnética. A potência eletromagnética é a potência mecânica criada pelo motor. Se o motor criou um torque eletromagnético, então esse torque eletromagnético, quando o rotor estiver girando, e você multiplicar torque vezes velocidade, você encontra a potência. Se você multiplicou torque eletromagnético vezes a velocidade do rotor, você encontra a potência eletromagnética. Então, qualquer potência mecânica é a multiplicação desse torque mecânico vezes a velocidade. Se você quiser tratar de potência de eixo, basta multiplicar o torque de eixo vezes a velocidade de eixo, que você encontra a potência de eixo. Então, potência eletromagnética vai ser torque eletromagnético vezes a velocidade. Isso aí você tem que saber do cálculo, do curso de física básica, a parte de mecânica. E eu tenho duas equações de interesse. Uma equação do torque eletromagnético, que a gente desenvolveu no slide anterior, e a gente tem uma outra equação que diz que EF sobre Ka Φf igual a velocidade, quando a gente desenvolveu o EF. Pego a equação do torque eletromagnético e essa equação aqui e substituo no ômega-m e no torque, obviamente. Ao substituir, eu tenho aqui a equação do torque, aqui a equação da velocidade, considerando a tensão induzida, e eu percebo que eu tenho no numerador e no denominador Ka e F eu corto, e, portanto, a potência eletromagnética vai se tornar a multiplicação da tensão induzida no enrolamento da armadura vezes a corrente de armadura. Dou destaque aqui. Ou seja, você pode calcular a potência eletromagnética, que é uma potência mecânica criada para acionar tudo que estiver acoplado ao rotor, usando variáveis mecânicas ou usando variáveis elétricas. E isso é interessante porque a gente gosta de utilizar variáveis elétricas porque nós somos engenheiros eletricistas e engenheiras eletricistas. Se não somos, seremos se estudarmos, né? A potência eletromagnética pode ser calculada a partir de grandezas elétricas, foi a ênfase que eu dei agora. E a gente vai fazer uso disso. Agora que você sabe um conjunto de equações e sabe o que é potência eletromagnética, a gente tem também que entender o que é potência de eixo, que é a potência útil disponível para a carga. A gente tem aqui esse modelo que representa o dispositivo motor de corrente contínua. Aqui não está representado uma perda, que é a perda rotacional. Quando essa potência eletromagnética é criada, ela tem que vencer as perdas rotacionais, que eu tratei no princípio de funcionamento da máquina de corrente contínua, do motor de corrente contínua, em aula prévia. Ela tem que vencer, portanto, essas perdas rotacionais, e o que sobra, aí sim, é o que sobra para a carga. Obviamente, tem que sobrar a maior parte da potência. Mas vamos lá. Aqui eu vou lhe mostrar o fluxo de potência. O que é que entra de potência nessa máquina? Entra a potência pelos terminais da armadura. Então, você multiplica VA vezes IA, e essa é a potência que entrou nesse motor. Você tem perdas no condutor
do enrolamento de armadura. Essa perda é RA e A ao quadrado. O que sobra? Sobra uma potência que vai ser consumida por essa fonte de tensão. Essa fonte de tensão é a tensão EF, que multiplicado por IA, a gente viu, é a potência eletromagnética. Então, o que sobra, depois que você tira as perdas no enrolamento de armadura, é a potência eletromagnética aqui representada. E como eu disse a você, a potência eletromagnética é a potência criada, a potência mecânica criada pelo motor. E no final das contas, ela tem que vencer também as perdas rotacionais. Perda rotacional, obviamente, como o nome já sugere, é perda, é algo que não é desejável, mas existe porque no fim das contas as perdas existem. Quando você tira as perdas rotacionais, o que sobra de potência é a potência disponível para a carga, que a gente chama de potência útil, potência de eixo também, ou potência na ponta do eixo. Potência de eixo, potência na ponta do eixo, potência útil é a potência mecânica disponível para acionamento da carga mecânica. Agora que a gente sabe esse fluxo de potência, vale a pena a gente escrever aqui, ó, potência de eixo é a potência eletromagnética menos as perdas rotacionais. Mais interessante que a gente tenha essa equação na mente, ainda que seja mandatório que a gente também entenda o fluxo de potência. Eu quero lembrar você que se você dividir tudo isso aqui pela velocidade ômega-Rm, dividir todos esses itens aqui, ó, pela velocidade ômega-Rm, você encontra o torque de eixo, que é igual ao torque eletromagnético menos o torque das perdas rotacionais. Então, se ambos os lados forem divididos por ômega-Rm, a gente tem também a equação torque de eixo, que é o torque disponível para a carga mecânica, também chamado de torque útil, é igual ao torque eletromagnético, torque criado pelo motor, menos o torque das perdas rotacionais que estão em contraposição. Terminei, portanto, agora a nossa aula de hoje.